pedir sempre aí a ajuda do Rogério quando isso aqui falhar. Pelo jeito está falhando. Rogério, texto áureo, me ajuda aí. Isso. Primeira epístola de João, né? Capítulo 5, versículo 21. Último versículo dessa primeira epístola, né? Ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então nós precisamos nos guardar, né? Nos preservar, vamos dizer assim, nos esconder dos ídolos, né? Esse guardar aí é quando você guarda alguma coisa, você esconde. Então, o crente precisa ficar oculto nessa área. Ele não pode deixar que os ídolos venham afetar a sua fé. Então, guardai-vos dos ídolos. A verdade prática que nós vamos ver nesta manhã, opa, agora foi embora, hein? Correu aí para frente. A verdade prática, para frente, isso. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, quando você fala de idolatria, é quando você coloca alguma coisa que vai ocupar o lugar de Deus. Então, por exemplo, um cristão deixar de vir ao culto a Deus para ir ao Maracanã, para ver o seu time, ele está trocando Deus por aquilo, né? Então, a idolatria funciona como se fosse uma troca, a priorização de tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Aí você está falando aí de time de futebol, tudo bem, a gente poderia entrar na família. Família, você vê muitas situações aí de pessoas idolatrando o filho. Senhor, me dá um filho, me dá um filho. Aí o filho vem, ele não vem mais à igreja, fica com o filho, né? Então, Senhor, quando ele crescer, eu vou te servir. Aí vem o neto. Senhor, quando meu neto crescer, eu vou te servir. Não serve nunca, porque o objetivo dele é outro, né? O coração dele está em outro lugar. Vamos continuar. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar. Rogério, avança para mim, filho. Queria que você ficasse agora ligado, por favor, que a gente vai ter que dar continuidade aí. Não, estou mexendo para frente. O seguinte, aí, vamos ver alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje, tá? Vamos ver o primeiro aí, próximo aí, Rogério. Fique longe de pessoas assim. Então, a gente tem que fugir dos idólatras. Então, fique longe. Nós não podemos conviver com eles, porque vai acabar levando você para a idolatria. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge deste também. Então, pessoas assim, nós temos que trocam Deus, tá? E Deus para eles não tem o valor que tem para nós. Então, qual é o valor de Deus na tua vida? Então, você tem que ficar ligado com as pessoas que você se relaciona, para que o relacionamento não venha te afetar a tua vida com Deus, tá? Vamos ver o segundo. Não ameis as coisas do mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? É forte, importante, porque as pessoas têm uma tendência de amar aquilo que ele tem, né? Mais do que a Deus. Então, ele ama mais o carro, mais a casa. Senhor, me dá uma casa de campo. Como eu gostaria de ter uma casinha de campo. Aí Deus dá a casa de campo, ele vai para a casa de campo e esquece de Deus. Então, Senhor, me dá um carro. Pô, preciso ir para a tua casa. Ainda dá esse argumento, né? Aí Deus dá o carro, ele, praia, todo domingo, vai para a praia. Senhor, muito obrigado. Ainda fala em mistério, indo para a praia. E aí, o que vai adiantar? Então, amar as coisas. Senhor, precisa de um emprego bom. Aí Deus dá um emprego bom e ele faz do emprego o seu Deus. Então, nós precisamos ficar atentos. Não ameis as coisas do mundo. Terceiro, o Senhor não divide a sua glória. Nós temos que ter os princípios de Deus no nosso coração. Deus não divide a glória dele. Ele diz assim em Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome.
a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, ele não divide nem a glória nem a honra dele, tá, amados? Quarto, não se volte para os ídolos. Levítico 19, 4. A Bíblia diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o crente não pode se virar. Deus me tirou da idolatria. Eu não posso pensar que eu posso ir lá. Eu tenho que me virar de lá, eu tenho que sair fora, esquecer aquilo. Tá? Tem pessoas que ainda ficam achando que podem conviver. Então, a Bíblia aqui nos ordena: não vos virareis para os ídolos. Quer dizer, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não retroceda, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Não farás, quinto, não farás nenhum ídolo. Né? Então, nós não podemos ser fabricantes de ídolo. Ah, mas eu não sou fabricante de ídolo, mas as pessoas têm uma tendência, nós vamos ver isso durante a aula, tá? Êxodo 20, versículo 3 e 4, diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Né? Nós vemos aí muitas culturas, muitas religiões que usam a figura de seres celestiais, figuras de pessoas na terra, de bichos na terra, né? E figuras também de animais marinhos. Né? Então, nós temos que ficar ligado aí, em nome de Jesus, para que isso não venha atingir a nossa fé. Em sexto lugar, cuidado com os que desprezam a misericórdia. Jonas 2:8 diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, é um distanciamento, é um abandono. Sabe o que é um abandono, né? Você vê aí, às vezes, na televisão, o sujeito vem com um carro, abre a mala, bota os cachorrinhos na rua, abandonou e parte. Né? E abandono é isso, é você deixar para trás. Então, nós já conhecemos o misericordioso, mas não podemos abandonar, né, aquele que nos é misericordioso. Amém, queridos? Vamos ver agora o nosso plano de aula, ponto 1. Diz assim: a fim de nos aprofundarmos no tema desta lição, analisaremos duas passagens bíblicas, nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. O primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó, né? Raquel, né? Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos de seu pai, Labão, pois sentia-se injustiçada e preocupada por não receber dele a herança. Então, Labão estava adiando, né? Sempre fazendo um novo acordo com Jacó e sempre enganando Jacó. Então, ela se sentiu injustiçada, se sentiu preocupada em não receber, não participar da herança de seu pai. Vamos continuar aí a introdução, tá? Já o segundo caso se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o efraimita Mica fabricou ídolos e construiu para ele um santuário em sua própria casa. Por meio desta lição, refletiremos sobre as formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, abrindo espaço para outros pecados e causando grandes prejuízos às famílias. Mais um. Dentro do nosso plano de aula, ponto 2, né? Apresentação da lição aí. Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Então, havia um contexto.
explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria, né? Você sabe que quando não há governo, o povo se corrompe. É o seguinte, filho. É o seguinte. Não, vai para frente. Objetivos da lição. Não, é mais para trás então. Aí, objetivos da lição. Explicar o cenário político social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. Então, tem sempre um motivo para a pessoa se tornar um idólatra, né? Motivo, né? Eu amo a pessoa. Eu me sinto bem com aquela pessoa. Eu posso ver ela pregar, não posso ver ela cantar, que aquilo mexe comigo. Aí aquela pessoa se desvia, ela se desvia junto, né? A idolatria leva o homem a ficar cego, como a imagem, como ídolo, né? Porque o ídolo não tem vida. Então, quando a pessoa de Deus perde a vida, ela perde a capacidade de transmitir. Ela não consegue mais ver, não consegue mais falar, o que ela fala não tem mais importância, né? As suas mãos não conseguem mais abençoar, né? Então, a gente começa a ver que a comparação de Deus com o ídolo é uma verdade na vida daquele que perdeu, né, a direção de Deus. Alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos, porque o objetivo do diabo é entrar no nosso lar, entrar na nossa casa e abalar a nossa família, a nossa fé familiar, tá? A da família. Agora vamos lá, motivação. Isso. Como meros leitores dos exemplos explicitados, podemos a priori não nos identificar com as famílias mencionadas. Afinal, o que poderíamos ter em comum com tais histórias? Ao nos aprofundarmos, nos identificaremos com elas. Por maior que seja a nossa fidelidade ao Senhor, único Deus verdadeiro, ainda somos humanos. Quer dizer, há uma tendência no ser humano à idolatria. Pense que há uma tendência. Nós somos idólatras, vamos dizer assim, por natural. A nossa natureza humana, né? Natureza terrena, que Deus manda a gente fazer morrer, né? Ela nos leva à idolatria, ela nos conduz à idolatria. Por isso que nós temos que fazer morrer, né? Quando um líder se desvia, você vê que o rebanho inteiro se perde, quase todo, né? Mas aquele que estava olhando para Jesus, não estava olhando só para o líder, né? Esse se segura. Então, nós precisamos entender que o que Deus quer é nos poupar da idolatria, através do ensino da sua palavra. Vamos continuar aí. Portanto, sujeitos às mesmas fraquezas de Raquel, quando sentindo-se injustiçada e preocupada com o futuro financeiro de seu lar, se dispôs a fazer justiça com as próprias mãos. Assim como somos sujeitos ao mesmo anseio de Mica, por proteção ou alguma bênção material. O sujeito chega, se você for à Bahia, né, Salvador, então, ali no centro mesmo, ali é um centro de idolatria tremendo. Você chega num lugar, já tem ali pessoas querendo te influenciar a idolatria. Coloca a fita, qual o problema? Colocar uma fitinha no braço. Ela vai te dar proteção. E a conversa é essa. Se te pega de distraído, te pega desatento, você acaba dando o braço. É assim que funciona. Eu já estive lá, eu me lembro, quando eu fui, eu era idólatra, né? Então, tu compra até várias fitas daquela, você adquire a idolatria, né? E a idolatria ainda dá mais, ainda tem um gap a mais na idolatria, que nós vamos ver mais na frente, né? Que a idolatria faz você ficar gratidão eterna. Você vê as pessoas seguem as imagens, se vestem, né, gratos, colocam uma cruz atrás das costas, vai para a estrada para pagar a promessa. É uma gratidão que eles
Só Jesus para quebrar isso. Só o Senhor para quebrar isso. Leva eles a uma gratidão eterna. Então, ainda mais, estamos também sujeitos a não enxergar tudo o que acontece em nossa própria casa, debaixo dos nossos olhos, como foi para Jacó e a mãe de Mica. Então, Jacó não viu que Raquel estava com o ídolo. E a mãe de Mica também, não sabia de nada, né? Nós vamos ver isso durante a aula. Motivação, continuação, tá? Vai lá, Rogério. Mais uma. Aí, Gênesis 31, versículo 32, parte B, diz assim: pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então, meu irmão, tem coisas que passam desapercebidos pela sua liderança dentro de casa. Né? Você não sabe o que o filho está fazendo, o que a filha está fazendo. Então tem que ter muito controle, é uma luta tremenda, né? De cuidado, de zelo. Né? E Jacó não sabia que ela tinha furtado, né? E tinha levado para dentro da tenda. Né? Juízes 17:2 diz: a qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei, então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Pô, o cara roubou e ela não sabia que ele tinha roubado dela. Mas como ela mandou uma maldição de mãe deve pegar mesmo, não sei, né? É um negócio, palavra de mãe é uma autoridade, né? Dentro de casa. Então, ela mandou uma maldição para quem tinha roubado. E ele falou: opa, não posso segurar essa onda, não. Ele aí se revela para a mãe. Nós vamos ver isso durante a aula. Ele diz que foi ele. Quem roubou fui eu. Vamos ver. Por conseguinte, essa lição é um importante alerta para compreendermos que o tempo e os costumes, né, podem mudar, assim como seus ídolos. Contudo, os temores, fraquezas e concupiscências humanas permanecem as mesmas. Quer dizer, o ser humano não mudou nada. O que mudou foram os ídolos. Hoje os ídolos são outros, né? Por isso precisamos vigiar e orar, a fim de que nós e a nossa casa não caiamos nos perigos da idolatria contemporânea. Então, é importante, existe uma idolatria contemporânea. Né? As pessoas nunca estão satisfeitas com nada. A insatisfação humana é um negócio absurdo. O sujeito compra um celular, o celular está funcionando perfeitamente, ele fala, ele atende, faz tudo. Mas saiu um novo. Ele se encalacra todo para poder, essa palavra existe, se encalacrar. Né? Se encalacra todo para poder comprar aquele negócio, né? Novo, porque tem uma coisinha a mais, um gap a mais. Vamos para frente, Rogério. Sugestões e métodos. Sugestão de método. O objetivo é que, ao longo de toda a aula, os alunos tenham em mente uma perspectiva ampliada sobre a abrangência e sentido da palavra idolatria. Os ídolos de hoje são materialismo, a busca pelo poder, a busca desenfreada pela carreira profissional, a busca pelo dinheiro e a promoção da própria imagem, likes na rede social. Meu Deus do céu, tem pessoas que ficam doidas, querendo saber quantos likes eu recebi, e etc. Então, querem divulgar a sua própria imagem. E a Bíblia diz que a igreja tem que divulgar o nome de Jesus. Então, nós somos divulgadores, pregadores da palavra de Deus. Conclusão da lição, a aplicação. Como nação santa e sacerdócio real, sobretudo dentro de nossos lares, temos a missão de resistirmos firmes às ciladas do diabo, aos modelos atuais de idolatria. Então, o diabo ele vai se ajustando conforme o tempo. Né? 1 Pedro 2,9 diz, olha, quem somos nós? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a idolatria
é trevas. Então, Deus nos tirou de lá. Então, nós precisamos abrir mão disso, em nome de Jesus. Conclusão da lição. Por isso, precisamos estar munidos de toda a armadura de Deus, ensinando aos nossos filhos, não apenas em palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é cilada. Então, nós precisamos estar firmes contra elas, em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. Vamos lá, Gênesis capítulo 31. Eu abri aqui a palavra de Deus, Gênesis 31, versículos 17 e o 19. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade, que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Versículo 35. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Está vendo aí? O idólatra é mentiroso também. Aí, ó. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Lá em Juízes agora, vamos lá na história de Mica. Juízes, capítulo 17. Juízes 17, versículos 1, 3 a 5. Havia um homem Jesus. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, eu tinha um amigo, um colega de infância, o apelido era Mico. Ele subia nas árvores, meu Deus do céu, ele ia lá nos galinhos mais finos, pegava a pipa. Que coisa, né? O apelido era Mico. Esse aqui é Mica. Não que ele era gay, não, hein? Aí está aí, ó. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Versículo 4, porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu vim de uma família idólatra. Na casa do meu pai tinha os chamados oratórios. Quem já ouviu falar em oratório, né? Oratório é um local como se fosse uma capelinha de madeira e ali dentro cheio de ídolos, né? Em que eram colocadas as orações, as preces, as rezas, né? Ali as pessoas faziam isso. Então, antigamente, por sermos um país católico, né, nós tínhamos muitas casas com esse tipo de prática, né? Então, a mãe de Mica mandou fazer exatamente isso, um oratóriozinho, onde botou as imagens
e na casa dele passou a ser uma casa de deuses. Então, muitas casas antigamente tinham isso, né? Em nome de Jesus, quebrou isso na minha vida e na vida de muitos, né? Vamos ver a aula de hoje, como é que vai ser a divisão dela. Ídolos da família, os ídolos na família, né, que é a lição. A primeira parte da lição vai falar os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A segunda parte, um santuário de deuses na casa de Mica. E a terceira parte, nós vamos falar a idolatria dentro dos lares. Tá? São 3 partes que a aula hoje vai atender. Na primeira parte, os ídolos encontrados na tenda de Raquel, nós vamos ver 3 itens interessantes. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Segunda, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Quer dizer, Labão era um idólatra. E, normalmente, quando o pai é idólatra, os filhos são idólatras. Né? É uma questão de ensino. Né? Quando Pedro fala sobre isso, ele diz o fútil legado que recebemos dos nossos pais. Então, os nossos pais deixaram um legado que só Jesus pode cortar. Né? Só Jesus pode eliminar na nossa vida. E terceiro, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Então, nós vemos aí. Vamos ver a segunda parte, é um santuário de Deus na casa de Mica, também dividida em 3 partes. A primeira, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Segundo, a abominação de Mica. E no terceiro ponto, Mica tinha uma casa de deuses. Nós vamos abordar isso. E a terceira parte da aula fala da idolatria dentro dos lares. Nós vamos ver os ídolos domésticos dos tempos atuais, identificando os ídolos modernos dentro dos lares, e precisamos reagir contra os inimigos da família. Então, são os pontos que nós vamos abordar na aula de hoje. Nós vamos ler agora a introdução, tá, amados? Vamos ler a introdução, está na revista. Temos nesta lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã. É Lia, né? Aqui está Leia, mas é Lia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Aleluia. Vamos ver aí as observações. Primeira, a insegurança espiritual nos leva à idolatria. E esta insegurança nos conduz às atitudes do passado. Este foi o caso de Raquel. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para termos uma fé segura, uma fé sólida, uma fé que nos leve a experiências com Deus vivo. A insegurança espiritual de Raquel com o futuro, quer dizer, olha só, o ser humano ele fica muito preocupado com o dia de amanhã. E Jesus diz para ele, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje, basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Então, o caso de Raquel mostra para ela que ela estava preocupada com... Ela não podia acrescentar nada e botou a sua confiança num ídolo do seu pai. Porque seu pai, entre aspas, era uma pessoa de posse, era uma pessoa que tinha bens. Então, a segurança dele estava nos bens. Tanto que ele tentou iludir Jacó várias vezes, até fazer de Jacó ser um escravo, né? Então, nós começamos a ver aqui que a insegurança espiritual, muitos crentes hoje são inseguros, quando passam por uma prova, normalmente caem ou desviam, ou vão buscar alguma coisa
um corredor de sal grosso, vamos procurar um sabonete, vamos procurar um lugar que está dando um pingo de água do Jordão, porque aí ele vai resolver a situação dele. Ele vai tentar resolver uma toalhinha para dormir, uma xerox da mão do Senhor. Sei lá, eles vão procurar alguma coisa para ter segurança, porque eles não conhecem o Deus vivo. Eles não têm intimidade com o Deus vivo. Por isso que nós estamos buscando a Deus de uma forma intensa, para que nós tenhamos o quê? Cada vez mais colocando a nossa segurança no Senhor. Amém, queridos? Segunda, no caso de Mica, ele fabricou ídolos e construiu um santuário em sua casa. Então partiu dele, ele construiu, quer dizer, ele edificou um altar na casa dele. Então isso aí é um outro assunto que nós vamos falar já já. Vamos continuar. A primeira parte, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Nós já falamos aí, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos e Raquel usa a mentira para esconder os ídolos. São as três partes que nós vamos. A primeira parte nós vamos ler agora é a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro, Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Lá em Gênesis 31, versículo 3 e 4. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Está lá em Gênesis 31, nós vamos ver esses dois versículos aí, tá? Esses dois grupos de versículos. Gênesis 31, 3 e 4. Rogério, passa aí, por favor. Aí. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais. Ele estava indo debaixo da ordem de Deus. Jacó servia ao Deus vivo. Quem serve ao Deus vivo entende a voz de Deus, compreende a vontade de Deus. Torna a terra de teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Versículos, aqui não é 3 e 4 não, é outro versículo aí, deixa eu ver aqui, 22 e 23, tá? No terceiro dia, vamos lá, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encontro. Aliás, saiu-lhe no encalço. Por 7 dias de jornada. Meu Deus, ele já estava longe. 7 dias. Né? E o alcançou na montanha de Gileade. Olha, Labão foi atrás de Jacó fujão mas Deus é quem tinha mandado ele ir. Então, quando você vai em qualquer empreitada que Deus mandou, meu irmão, Deus te guarda. Deus cuida de você. Né? Aí vem aqui, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Vamos ver aí na revista, essa segunda parte. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Olha só. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem as possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos, e não os encontrou porque Raquel os escondera na albarda de um camelo, e se sentou sobre eles. Nós já vimos esse texto, mas vamos aqui ver. Versículo 19, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E no versículo 34 diz, ora Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo.
e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Vamos ver aí. Então, Labão estava atrás dos ídolos, porque os ídolos para ele era a segurança, era a proteção. Era aquilo que fazia prosperar ele. Ele colocava a sua confiança, né, nos ídolos. Aí vamos ver agora o item 3. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel quem furtou os seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Aleluia. Aí em Gênesis 31, 35 diz assim: então disse ela a seu pai: não te agaches, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou contudo e não achou os ídolos do lar. O versículo 36 diz: então se irou Jacó e altercou com Labão. Ele disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Então o cara estava desesperado, porque roubaram, ele sentiu falta dos seus ídolos, né? Você imagina como é que o diabo não deve ficar quando a gente se converte e quebra os ídolos? O diabo deve ficar uma fúria, deve ficar doidinho, né? Porque Labão ficou porque roubaram os ídolos dele. Então, vamos ver aqui agora um auxílio para nossas vidas. Monoteísmo versus politeísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus. Era uma característica da religião hebraica. As antigas religiões eram politeístas, ou seja, cultuavam muitos deuses. Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Criador e o Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus. Saber isto era importante para Israel, pois a nação estava prestes a entrar em uma terra cujos habitantes criam em muitos deuses. Então, nós estamos no mundo. O mundo, você vê um mundo idólatra, um mundo feiticeiro, um mundo difícil, um mundo ateu, é um mundo cruel para a vida de quem acredita no único e suficiente Senhor. E diz assim: tanto naquela época como hoje, existem os que preferem colocar sua confiança em muitos deuses diferentes. Mas chegará o dia em que Deus será reconhecido como único. Ele será rei sobre toda a terra. Lá em Zacarias 14, 9 diz, né? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então nós precisamos aprender. Nós não vamos conseguir tirar a idolatria do mundo. Nós não conseguimos. Mas nós podemos ir pregando, e as pessoas que forem aceitando, essas vão largando. Não só a idolatria, como a feitiçaria, como, né, a macumbaria e tudo aquilo que leva o homem a distanciar-se de Deus, a confiar nas coisas materiais, ao invés de confiar no Deus invisível, mas real. Amém, queridos? Vamos lá, mais uma página aí, Rogério. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Aí Mateus 4, 8 a 10, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: por que o diabo disse isso para Jesus e Jesus não o chamou de mentiroso aí? Jesus podia ter falado: rapaz, nada disso é teu, né? Mas não, o diabo estava oferecendo para Jesus o que ele tinha. E como é que ele conseguiu aquilo? Através de Adão. Adão abriu mão da autoridade, agora os reinos pertencem, né? Estava na mão do inimigo. E diz assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então nós precisamos nos lembrar: nosso culto é somente ao Senhor.
Nós não podemos temer outros deuses, tá? O princípio da idolatria é você temer ídolos, temer outros nomes. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo, na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Se você almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Amém, queridos? Aleluia. O resumo desse item diz assim: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Então Raquel estava querendo justificar, justiçar a vida de seu pai. Vou levar os ídolos dele, naquilo que ele confia, naquilo que ele prospera. Então, ela levou, porque ela não tinha ainda intimidade com o Deus de Jacó, né? Ela não tinha ainda, não vivia a dependência que Jacó vivia, né? Então, nós começamos a ver aí que, quando nós somos ralos na fé, a nossa fé, ela é muito rala, muito vazia, o crente é atraído à idolatria. Você começa a colocar tua segurança no dinheiro, no emprego, você não consegue confiar que Deus vai sustentar, Deus vai guardar você. É a tua capacidade que vai ser a tua proteção, a tua segurança. Vamos ver agora a segunda parte aí da aula de hoje, que fala sobre a história de Mica, né? Um santuário de Deus na casa de Mica. A primeira parte vai ser a idolatria e o caráter antiético de Mica, a abominação de Mica, e Mica tinha uma casa de deuses. Vamos ler aí na revista, essa primeira parte, item 2, ponto 1, tá? Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Jesus. Nós precisamos, vamos lá, Rogério, mais um aí. Nós precisamos honrar o nosso nome. Você não pode dizer que é do Senhor e ter o teu nome desonrado, né? Então, agora você tem que honrar. Eu sou o Joaquim do Senhor. Eu sou o crente Joaquim, eu sou um homem de Deus, eu tenho que honrar isso. Então, Mica quer dizer quem é como o Senhor nosso Deus. E Mica não era o que o seu nome dizia ser, né? Mica não correspondeu ao nome que tinha, porque não honrava a Deus. Então, nós precisamos aprender isso, honrar a Deus. Lembre-se de que Deus honra aqueles que o honram. Então, se você quer ser honrado, honre a Deus. Jesus honrou a Deus através do seu nome.
E Deus fez o que com o nome dele? Colocou esse nome acima de todos os nomes. Então, quando nós honramos a Deus, o nosso nome sobe. Nosso nome vai para a prateleira de Deus. Vai lá para o... Você sabe quando alguém ganha uma corrida, ou chega em segundo ou terceiro, vai para um lugar chamado pódio. Né? Então, Deus coloca o nosso nome lá. Ou à direita ou à esquerda ali do Senhor. O próprio Senhor, quando a mãe de João, né, vai lá conversar com Jesus e diz, pô, quando entrar no teu reino, à direita bota o meu filho, ou à esquerda o outro meu filho. Poxa, deixa eles ali bem pertinho do Senhor. Isso não compete a mim, ele disse. Não compete a ele, compete ao meu Pai. Então, nós precisamos entender que o que compete a nós, vamos fazer. O que compete a Deus, deixa que Deus faz, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Então diz aqui em Filipenses 2,9, olha, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque Ele honrou, Ele não negou o seu chamado, Ele desceu para ser o homem de dores, o Cordeiro de Deus, tá, amados? Objetos que servem para o desvio familiar, a riqueza mal aplicada, né? Você conhece a história de Gideão, lá em Juízes 8, versículo 27. Gideão fez uma estola sacerdotal. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Por isso, teu pastor não deixa nada chegar no altar. Se botar uma cruz aqui, daqui a pouco tem vela acesa embaixo da cruz. Daqui a pouquinho vai ter coisinhas ali colocadas ao pé da cruz. Por isso que não chega nada. Aqui é o Deus vivo. Nós temos que adorar o Deus vivo. Não tem que ficar ligado a nada. Pode ficar ligado a nada. Você tem que olhar e ser conduzido à adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Porque o ser humano é idólatra. Nós viemos da idolatria. Nós fomos educados na idolatria. Então, nós precisamos. E ali, aquela estola veio ser um laço a Gideão e a sua casa. E todo Israel, olha, Gideão era o líder. Todo Israel foi conduzido daquela forma. A riqueza mal aplicada. Vamos ver o item 2 agora. A abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. Esse nome aí, terafins, tá? Não são anjos não, tá? Terafins são ídolos do lar. O que é ídolos do lar? Ídolos do lar, que a Bíblia cita, são antepassados, pessoas que eram reverenciadas pela sua história, pela sua vida. Então diz assim, a Escritura diz, e tinha este homem Mica em sua casa de Deus, e fez um éfode, e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Ele roubou muita prata, né? A mãe dele tinha isso tudo em casa, né? Olha aí. Visto que sua mãe não sabia que era seu próprio filho, quem a furtara, ela lançava maldição sobre o ladrão. Esse ladrão tem que perder a mão, esse ladrão tem que ficar cego, deve ser um negócio desse, né? Aí ele ficou ouvindo a mãe e falou, eu tenho que devolver esse dinheiro, essa maldição é muito pesada para mim, né? O cara acreditava nesse tipo de situação, então ele entregou ela lá. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado. Olha, e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes 17:4, né? Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro
e o deu a Ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Olha a riqueza sendo mal aplicada. Aleluia. Ídolos do lar ou terafins. Juízes 17:5. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Os terafins apontavam para personagens da família que eram honrados e cultuados mesmo depois de mortos. Hoje em dia, em muitas culturas, os ancestrais são cultuados. Olha aí, nós vamos ver agora aí alguns, tá? Culto aos mortos no messianismo. Sabe o que é o messianismo, né? É o jorei, o famoso jorei, né? Quem veio do jorei aqui no nosso meio foi a irmã Verônica. A irmã Verônica veio do messiânico, da igreja messiânica, tá? Então, aí, o culto aos mortos. Olha lá, tem comidinha para eles, tem lá, laranja, maçã, uva, alface, olha lá, tem tudo lá, né? Para os mortos comerem. Aí, ó. Meu irmão. Vamos ver mais um aí. A necromancia e culto aos ancestrais. A necromancia é algo que você vai conversar com os mortos. Culto aos ancestrais. As pessoas conversam com o vovô, com a vovó, com a bisa, com essas turmas toda que já partiu, tá? Culto aos mortos no Seixonoê. Aí, ó. Seixonoê. Culto aos mortos. Estou mostrando aqui. Está na internet, filho. É só pegar lá e acessar e você vai ver que essas religiões cultuam os mortos, né? O que Jesus falou para aquela mulher que foi procurar ele, né? Aliás, ele não, Jesus não, o anjo. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Então, o nosso Senhor, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, quando você busca Jesus, você não está buscando a um morto, você está buscando a um vivo, aquele que está presente. Amados, ressuscitou, venceu a morte. Vamos ver aí mais um aí, ó. Igreja Católica, missa de corpo presente, missa de sétimo dia, missa de mês, missa de ano, e ninguém fala quando o defunto sai do purgatório. Saiu na missa de sétimo, saiu na missa de mês, saiu na missa de ano, saiu na missa de corpo presente. Quando é que ele fugiu do purgatório e foi perdoado os seus pecados? Foi purgado os seus pecados, né? Eles não falam, ninguém sabe quando. Por isso eles ficam fazendo missa o tempo todo pelos ancestrais. E tem uma parte da missa que eles fazem uma oração pelos mortos. Quem conhece aí, quem veio de lá, sabe do que eu estou falando, né? Hein? Tem tudo, tem tudo. Tem lá o lugar que se acende vela, é o velódromo, né? Você vai lá, aqui no tanque tem um ali imenso, tem um estacionamento, e do lado do estacionamento, o velódromo está lá. As pessoas ficam lá, não sei se o nome é velódromo, mas eu criei agora. Aleluia, um lugar que se acende velas, né? Oh, aleluia. Olha aí, ó, culto aos ancestrais mortos no Japão. Sabe o que é isso aí? Um oratório. É um oratóriozinho. E ali tem as imagens, tem fotografia, tem o culto a eles, olha lá. Aqueles potinhos ali, ó, bonitinho, né? Parece umas tigelinhas que nós comemos junto, a sopinha, né? Aquela, só que tem que é de uma coisa bonita, né? Ali, deve ter a coisinha ali dentro, meu irmão. Para os mortos beberem, comerem, sei lá, pô. Então, eles cultuam os mortos. Embaixo, você vê, deve ter incenso, olha lá, aquele jarro embaixo, tem umas pontas assim, que aquilo deve ser incenso aceso. O ambiente ficar propício para os mortos se manifestarem, né? Aí. Então, são santuários feitos em casa que nós precisamos nos lembrar. Eu fui educado dessa forma, fui criado, no quarto do meu pai tinha um. Né? E outra coisa, tinha uma imagem em cima, assim, com uma lâmpada.
aquela lâmpada não podia apagar, porque o santo não podia ficar no escuro. Aquela lâmpada ficava acesa dia e noite. Quando aquela lâmpada queimava, meu pai ficava desesperado. Ele tinha que tirar a lâmpada e sair correndo para comprar uma lâmpada para poder botar no lugar. Era uma lâmpada pequenininha. Aquela lâmpadazinha ficava acesa em cima de um quadro, embaixo de um quadro. Eu estou falando para os irmãos que... E meu pai era um advogado, uma pessoa formada, meu irmão. Não era um qualquer um, não. Meu pai era um cara inteligente, escritor de peça de teatro. Pô, como é que pode? Né? Sujeito que é considerado um professor, as pessoas levavam os filhos lá para poder lhe ensinar, português principalmente. Bom, mas era cego espiritualmente. Era cego. E criou os 14 filhos na idolatria. Hoje as pessoas, minha família, eu estou falando aqui abertamente, minha família, somos muitos, minhas irmãs, elas têm ele como um terafim. Ele é um terafim para elas. Ele é a referência espiritual para elas. Como é que eu vou pregar? Não, papai, meu irmão. Papai já era, morreu. E aí se eu falo isso, meu Deus do céu, você não tem coração, você, meu Deus do céu. Levam para um lado completamente estranho. É duro, meu irmão. Não é fácil, não. As coisas com Deus têm que ser racionais. Deus te deu uma cabeça, te deu um raciocínio. Até o culto a Ele é racional. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos andar pelos sentimentos. Quem anda pelo sentimento, meu irmão, não é crente. É o mundo. Vamos continuar aí. Mica pertencia a uma família rica em Israel. Sua mãe tinha muitas posses. Normalmente, as casas de pessoas abastadas têm oratórios. Eles confiam nos seus ídolos. Eu acompanho, juntamente já assistiu, o Paulinho também gosta muito, a Mariana. Eu acompanho um canal de venda de imóveis lá de Campos do Jordão. E quando eles filmam as mansões por dentro, mostram oratórios carregados de ídolos, não é verdade? A gente vai vendo, casa de bacana, tu vai lá vendo daqui a pouquinho, pum, tem uma capela dentro da residência. Tem uma capela. Os caras constroem uma capela dentro da casa. Tem uma área lá só para a capela, fazem caminho, tudo cuidadinho. A capela está lá. Por quê? Porque eles acreditam naquilo. Eles acham que aquilo é que deu a eles aquilo. E muitas vezes nós não queremos levar a presença de Deus para dentro da nossa casa. E quem nos faz prosperar é o Senhor. Então nós temos que aprender a criar dentro da nossa casa, né, um ambiente propício para o Senhor. Porque os idólatras fazem isso. Eles fazem isso e constroem. Né? As pessoas honram mais os ídolos do que o Deus Criador do céu e da terra. Né? Então está lá, os ídolos estão lá. Você sabia, a idolatria produz a gratidão eterna. É aquilo que eu estava falando lá no início. A gratidão eterna, a idolatria produz isso. Você vê no futebol, o Vasco está caindo aos pedaços, mas são gratos ao Roberto. Gratos ao Romário, gratos ao Edmundo. Gratos. Eu estou falando aqui, é sério o negócio. O Flamengo, até hoje, tem o ídolo como se fosse, o Zico como se fosse um ídolo dele, do clube. Eles fazem estátua dentro do clube para eles. Fazem estátua. Não estou falando aqui daqueles que, dentro do vestiário, porque se os ídolos dessem vitória, o jogo acabaria todos eles empatados, porque o outro lado também tem ídolo. Então, como diz, né, o campeonato baiano acabaria empatado, porque todos eles... Então, a gente começa a ver que eles têm altares, eles vão lá e se cultuam o altar. O time vai lá, tem que se prostrar diante do altar, dentro do vestiário.
As pessoas vão às últimas consequências para agradar os seus ídolos. Vão às últimas consequências. Meu irmão, o cara se veste de vermelho e vai para a cidade fantasiado de São Sebastião. Só não está flechado. Né? As flechas estão fora. Né? O sujeito se fantasia todo, né? Para poder as últimas consequências. O sujeito não tem vergonha, não tem vergonha. Quanto crente tem vergonha de carregar uma Bíblia, mas os caras não têm vergonha de carregar os seus ídolos. Se vestem todo de branco, ficam ali em frente ao cemitério do Pixinho, jogando pipoca para todo lado, é pombo para lá, galinha para cá, meu Deus, é uma loucura. Teve uma vez que assistiu, estava passando ali em frente, ela disse que a galinha começou a rodar ela. Foi um Deus nos acuda. Ela chegou a ouvir até uma voz de alguém que estava passando, sai daí, senhora. Entrou no círculo de fogo deles, mas ela não sabe que ela tem um fogo que guarda ela, como foi pregado domingo passado, né? Em nome de Jesus. Mas as pessoas não têm vergonha dos seus ídolos. Atravessam a rua do Retiro, vem lá do centro com aqueles alguidar carregado, tudo de branco, depositar na porta do cemitério. Acendem vela na frente do cemitério, está passando gente para lá, gente para cá, não está nem aí. Agora você, para carregar uma Bíblia, para vir para a casa do Senhor, meu Deus do céu, cheio de vergonha. Né? Quanta gente tem vergonha. Lá no início da minha caminhada, eu botava a Bíblia dentro do envelope para poder entrar na empresa. Aí depois Deus falou comigo, rapaz, que isso? Aí eu tirei do envelope, comprei uma grandona desse tamanho, entrava na empresa. E todo mundo passou a saber quem eu era. O pessoal tem que ver quem nós somos. Então o idólatra, ele leva, eles botam o crucifixo, tu vê o padre desculpa eu falar, ele fica todo fantasiado. Ele chegou, é o padre, porque todos sabem que é o padre, pô. Gola, aquela roupa preta, ou sei lá, branca, sei lá, que cor que agora estão. Né? Como é que tu vai? Agora, chega a gente. Tem que ter cuidado. Que cuidado, rapaz? Mostra quem você é. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Dá um glória a Deus dentro de casa. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Oh, meu aleluia. Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso, eu era novo convertido, mas eu já era batizado no Espírito Santo, estava fazendo pós-graduação pela DataPrev lá no hotel Le Canton, em Teresópolis. A DataPrev fechava o hotel para a gente passava lá uma semana por mês ali no Le Canton. Aí, estava no início o Le Canton. E as suítes eram de madeira. Então, era uma aqui, a outra do lado, madeira. Tipo construção suíça, sei lá. Eu aqui falando em mistério, no dia seguinte, o que estava do lado, Joaquim, o que tu estava falando lá? Ouviu as coisas estranhas? É? Quer ouvir? Então vamos lá. Oportunidade. Lá do Paraná, lá de Curitiba. Uma pessoa muito inteligente, curioso para saber o que é isso. Então a porta abre. Então, mas você não quer falar porque o vizinho vai abalar o vizinho. Pelo amor de Deus, vamos ser o que nós somos. Né? E nós temos que influenciar, meu irmão, não tem jeito. Porque se nós não influenciarmos aquela vida, aquele vizinho que você ama, que um dia que você possa passar mal, ele te vai socorrer a ele, meu irmão. A Bíblia diz que o vizinho é importante a beça. Nós temos que ter não é comunhão, é comunicação. Nós não podemos negar. Uma vez eu estava aqui dando um discipulado, 1999, 2000, por aí, eu não me lembro. Aí entra aqui alguém, pastor, o senhor assistiu, está passando mal, tem ambulância na tua casa. Eu falei,
Jesus. Aí todo mundo saiu do discipulado, foi lá para casa. Chego lá em casa, eu já olho, ambulância parada na porta, os vizinhos, tudo lá. Quem socorreu foi o vizinho. Quem socorreu foram os vizinhos. Quem chamou a ambulância foram os vizinhos, não fui eu, não. Cheguei lá, já tinha médico, já, sei lá, botando um monte de aparelho nela. Eu fui lá para trás e falei, senhor, ela é tua. O problema aí não é mais meu. Eu só casei com ela, mas ela é tua. Aí conversei com Deus lá atrás. Falei com Deus. Aí, lá atrás, onde a igreja começou, foi lá para trás, ela lá na sala, todo mundo lá. Falei, Senhor, ela é tua. Se o Senhor quer me dar o ministério de Ezequiel, leva ela, mas me arruma outra. Eu não posso ficar sozinho, Senhor. Como é que vai ser? O que eu vou falar? Eu tenho que conversar com Deus, meu irmão. Né? Vou ficar sozinho no mundo, pô, com um ministério, pô, é complicado. Senhor. Aí, daqui a pouquinho, tem que levar ela para o CTI. Bota na maca e leva ela para o CTI. Aí vai ela na ambulância, todo mundo atrás, um carro atrás do outro. Ela entra na linha amarela, a ambulância, para a ambulância. Jesus, ela deve ter morrido. Eu com o carro atrás, né, todo mundo parou o carro na linha amarela. Aí vamos lá, o que aconteceu? Ela quis fazer xixi. Ai, Jesus de Nazaré! Oh, mas é a preocupação nossa, pô. Então, a gente começa, meu irmão, agrada a Deus, Deus cuida. Aí ela chega lá no CTI, os médicos falam assim, o que tu está fazendo aqui, menina? O senhor é desviado, né? Deus começa a usar ela para o médico. Aí o médico volta para Jesus. Aí como é que é? Deus faz isso. Aí no dia seguinte de manhã já está liberada. Pô, fez o papel que ela tinha que fazer e foi embora. Então nós precisamos nos tornar instrumentos de Deus. Porque os idólatras são instrumentos dos ídolos. Amém, queridos? Aí, ó, olha aí, ó. Olha que coisa tremenda. Olha só essa foto aí. Fãs esperam desde manhã na fila pelo show de Marrom 5 no Recife. A fila, meu irmão. Para ver os seus ídolos. Roqueiros. Olha lá. Desde manhã, o show é à noite, hein? O show é à noite, hein? Aí chega na hora do culto, não consegue chegar na hora do culto nunca, rapaz. Já teve visão dessa igreja, dessa rua José Silva, toda tomada de ônibus, para o culto ser aqui. Não sei quando é que isso vai acontecer. Mas eu acho que está bem próximo, porque Jesus está bem próximo também. Então as promessas dele ele vai realizar. Então, meu irmão e minha irmã, faz de conta que você faz parte aí dessa turma aí. Chega cedo no culto. Chega cedo no culto. Você vê que começa o culto e ainda está chegando gente, ainda está entrando gente, ainda está entrando gente. E começa o culto, é a primeira música, a segunda música do louvor, e está entrando gente. Você, quando começa o culto, você fala assim, hoje o culto vai ficar vazio. Aí daqui a pouquinho tu olha, o culto está lotado, está cheio. Pô, de onde eles surgiram? Do chão? Estavam cultos aí? Então nós precisamos, olha, fãs esperam desde manhã na fila pelo show de Marum, sei lá, Marum 5. É Marum? Hein? Marum 5, aí, no Recife, Marum 5. A nós aqui, brasileiros, Marum 5. Marum 5. No Recife, aí, ó. É mole, meu irmão. Olha só, é só jovem, meu irmão. Só jovem. Então nós precisamos entender o que é idolatria nos dias de hoje. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Mica tinha uma casa de deuses. Vamos na revista aqui. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica
e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo, por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. Olha aí, olha o desvio. E o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Ele criou um novo sacerdócio. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus, com letra minúscula, que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Jesus. Juízes 17, 5 a 7, diz assim: e assim este homem Mica veio a ter uma casa de Deus, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então, quando a Bíblia fala lá em Ezequiel 34, a ovelha sem pastor é pasto de feras. Então, quando a ovelha não tem o pastor conduzindo, ela é onde as feras vêm se alimentar, pasto de feras. Todos nós sabemos que a idolatria é um desvio da fé verdadeira. A família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade de Deus. E quando deixamos a fidelidade de Deus, nos tornamos idólatras, pois passaremos, sem sentir, a servir os falsos deuses. Foi assim, assim foi com o levita que apareceu na casa de Mica. Juízes 17, 9 diz: perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Olha, era um cara que não queria ser guiado por Deus. Vou ficar segundo a minha cabeça. Então as pessoas não têm como guia a palavra de Deus. Comentário: nesta lição, fomos apresentados a uma família que vive no território de Efraim, cuja filho Mica roubara 1.100 peças de prata de sua própria mãe. A restituição promovida por Mica não foi por arrependimento voluntário, mas porque sua mãe lançara maldições contra o ladrão. E um homem bastante supersticioso certamente temeria manter para si um ganho obtido desonestamente sob maldição. Em retribuição, a mulher consagrou a prata ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e de fundição, ou seja, um ídolo. E essa associação de idolatria com o nome do Senhor é uma triste constatação do alcance da corrupção promovida pela religião cananeia sobre a adoração pura a Deus. A imagem de fundição, um termo que também significa cobertura, pode ter sido um tipo de revestimento com o mesmo formato de ídolo que ela guardava. Então nós vemos aí, vamos vendo, né? A mãe separou 200 peças, vamos lá, isso, do montante recuperado e entregou a um ourives que fez a imagem e sua cobertura. Mica fez um santuário com um éfode, para ser usado por um sacerdote enquanto estivesse diante do santuário, e terafins, e então consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. A anarquia civil e religiosa é explicada com base no fato de que não havia rei em Israel naqueles dias para instruir o povo. Como consequência, cada homem fazia o que achava certo. Este é o abismo no qual qualquer pessoa mergulha mais cedo ou mais tarde, se abandonar os princípios morais e absolutos e a autoridade das Escrituras. Amém? Então é um abismo.
Nós temos um abismo diante de nós. Qualquer pessoa que mergulha mais cedo ou mais tarde, abandonando os princípios morais e absolutos e a autoridade das Escrituras, cai nesse abismo. É um abismo que o apóstolo Pedro, quando fala, é a porca que voltou à lama, é o cachorro que voltou a comer o vômito. Então, nós começamos a ver. O resumo do item 2, imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizadas na idolatria e no politeísmo pagão. É um quadro, aquele onde tinha as pedras, levava as 12 pedras de Israel, éfode. O item 3 agora, a idolatria dentro dos lares, os ídolos domésticos dos tempos atuais, identificando os ídolos modernos dentro dos lares e precisamos reagir contra os inimigos da família. Vamos ao texto bíblico, tem uma introduçãozinha aí no item 3. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Por sermos um país com maioria da população católica, Rogério, associa-se à fé do povo evangélico uma forte influência pagã em seus lares. Então, mesmo o cristão, mesmo o crente, que entregou a sua vida a Jesus, ele tem agarrado nele uma forte influência pagã em seus lares. Quando nós nos convertemos, que viemos principalmente do catolicismo, você vai encontrar medalhinhas, rezinhas, coisas, aqueles papeizinhos de rezas prontas, Santo Expedito, essas coisas todas aí, dentro de gaveta. Você vai abrindo a gaveta, parece que eles surgem, parece que eles vão surgindo, parece, não desaparece nunca, você vai removendo, aí tem um tercinho ali, meu Deus do céu, você é cheio de pendura-calho, de fé. Então, nós precisamos nos lembrar disso, essa influência pagã nos nossos lares tem que ser eliminada, porque são ninhos onde o inimigo atua. Precisaremos combater essas influências através da doutrina bíblica. A idolatria continua nos dias atuais e precisamos combatê-las com a palavra de Deus. Vamos no item 1 aí, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Já estamos chegando ao fim, tá, amados? O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com os ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Você se lembra lá de Atos? Grande é a Diana de Efésios, Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Falaram durante 2 horas, gritando, aquele povo. Hoje, onde está a Diana dos Efésios? Não existe. Os ídolos são temporários. Os ídolos são temporários. Olha lá. Qualquer coisa que se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8,4, Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Aleluia. Vamos para o item 2.
Item 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares, porque a leitura aqui foi mais do que clara, né? A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia, por si mesma, é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Então, nós temos que sermos críticos com relação ao acesso a essas ferramentas. 7 minutos de aplauso. Meu irmão, vamos aplaudir ao Senhor. A igreja. O Moro, quando ia nos países, quando ele estava na Lava Jato, o pessoal falava, o Moro está presente. Não paravam de aplaudir. O Senhor está presente aqui, vamos aplaudi-lo. Acabou. 3 palminhas e acabou. Então, meu irmão, ou a gente honra ou não honra. Não é verdade? Porque esses caras estão sendo honrados. É adoração, exatamente. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, queridos? Aleluia. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, meu irmão, nós temos que ser servos do Senhor. Porque servo do pecado nós já fomos. Agora não, agora nós somos servos de Deus. Amém? O item 3.3, para encerrar aí, ó, aí. Jesus disse em seu sermão da montanha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? A igreja é o sal da terra e, por isso, é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. E é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Às vezes, você quer chamar a família para orar, a família, estou aqui. Cada um está no seu mundo, cada um está no seu. Você trazer a família para uma verdadeira adoração, para o momento de oração, é difícil, porque a prioridade é outra. Amém? Aleluia. Vamos lá. Você pode perguntar, mas como? Vigiando. Evitando a entrada no nosso lar de tudo aquilo que esteja amaldiçoando que Deus abençoou. Olha, você pode falar comigo, Deus já abençoou o meu lar. Então eu não posso deixar que entre nada no meu lar que vai roubar, amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Deus já abençoou a nossa família, Deus já abençoou os nossos filhos, Deus já abençoou o nosso trabalho, Deus já abençoou o nosso alimento. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Está lá, os 15 primeiros versículos são as bênçãos. Ele já abençoou nossos filhos, já abençoou nossa casa, já abençoou nosso alimento, já abençoou tudo. Teu trabalho.
cabe a cada um de nós vigiarmos estas bênçãos, ou esta bênção, né, de Deus. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A vigilância do crente é para que o diabo não venha roubar essas bênçãos. O que é meu não pertence ao diabo. Amém, queridos? Quando Jesus se refere ao diabo, ele afirma em João 10:10 que ele vem somente para roubar, matar e destruir. Cabe a cada um de nós não permitirmos a ação dele. O resumo do item 3 é que precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como a qualquer influência pagã em nossos lares. A influência pagã, né, em nossos lares. Nós temos que fechar as portas, né? Guardai-vos dos ídolos, diz João. Então, nós precisamos nos guardar dos ídolos, da idolatria. Conclusão da aula: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ler a conclusão. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares, para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifica a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade, eu já li isso. Tudo bem, mas vamos ler de novo, acabar aqui, que é para encerrar a aula. Para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa aula. Falar de idolatria não é fácil. Vamos ficar de pé. Rogerão,